Condutor elétrico de 6 milímetros solar é provado 20 graus a 40 graus Celsius. Então aqui nós temos três fórmulas matemáticas para se calcular o diâmetro do condutor. Tudo bem? Então aqui nós temos os diâmetros. Para 20 graus Celsius, nós temos um diâmetro de 2,76 para o cabo de 6. Presta atenção. Para 20 graus Celsius, nós temos um diâmetro de 2,76. Para 40 graus Celsius, nós temos um diâmetro de 2,96. E para 70 graus, nós temos um diâmetro de 3,09. Certo? Tudo bem? Então, pessoal, coeficiente de temperatura. Certo? Então, o que significa isso aqui na fórmula matemática? Coeficiente de temperatura. Certo? Se você perguntar para o seu professor, eu não sei se ele sabe lhe responder, mas isso aqui significa coeficiente de temperatura, certo? Você vai achar essa fórmula matemática aí na internet. Muito e também no YouTube. Só que isso aqui não se aplica mais para condutores elétricos porque a temperatura é 20 graus. Aonde já se viu no Brasil uma temperatura de 20 graus. A maior temperatura registrada no Brasil foi de 44,7 graus Celsius. Certo? E jamais você pode aplicar essa fórmula matemática para dimensionar condutores elétricos. Então, coeficiente de temperatura, você vai dividir 1 por 234,5, que é a resistência zero do cobre, mais 20 graus, é 0,0393 ohms graus Celsius. 0,17 ohm por metro dividido por 0,00393 só pode ser 4, está aqui na fórmula matemática. Tudo bem? Então, pessoal, todos os condutores que estão sendo vendidos hoje no Brasil não passa de entre 40 a 45 graus. Então, está aqui, ó. Você quer que eu prove para vocês que o condutor de 6 milímetros é 2,96? Aqui na fórmula matemática? Então vamos lá. Aqui nós temos a tabela de condutores de energia solar novo. Então para o condutor de 6 milímetros, está aqui, ó. 6 milímetros, diâmetro nominal é quanto? 2,98. Então vamos lá para o meu cálculo. 2,96 aproximado. Então tá correto o meu cálculo, porque se você pegar a área é 6 milímetros, 6 milímetros multiplicado por 4,6 é igual, dividido por π, 3,1416 é igual, extraindo a raiz só pode ser 2,96, está aqui a máquina mostrando. Tá do jeito que está aqui na tabela. Então, pessoal, aqui na tabela não existe a temperatura do cabo. Aqui não existe temperatura de cabo de 6 milímetros. Procura aqui se existe temperatura aqui. Não existe. Mas aqui em cima está dizendo que a temperatura máxima do condutor é 120 graus Celsius. Preste bem atenção. 120 graus Celsius em serviço contínuo. Isso aqui não é serviço contínuo. Isso aqui é 120 graus Celsius. É em regime de sobrecarga. Jamais eu vou usar um cabo nessa temperatura em regime permanente. Isso aqui é regime de sobrecarga e só pode funcionar 100 horas durante um ano. E só pode funcionar nessa temperatura 100 horas durante um ano em serviço contínuo. Está dizendo aqui, e 250 graus Celsius em curto-circuito. Então, pessoal, para que colocar isso aqui? Porque eu não vou usar essa temperatura. Ninguém no planeta vai usar essa temperatura, porque é uma temperatura de sobrecarga, 120 graus. E 250 graus é a temperatura de curto-circuito. Então, pessoal, a temperatura permanente, ela tem que ser de 70 graus e não de 20 nem de 40. Tudo bem? O coeficiente de temperatura para 70 graus é 5,18. Eu estou arredondando para 5. Certo? Porque 1 dividido por 234,5. Resistência zero do cobre mais 70 graus, que é igual a 0,0328 ohms graus. Então,
Se eu pegar 0,017 ohm por metro dividido por 0,036, só pode ser 5. Está aqui na fórmula matemática. Certo? Tudo bem? Entenderam? Então, o que acontece? Se você está comprando, se você mediu com o paquímetro 2,96 nesse cabo, você está comprando ele na temperatura de 40 graus. Se você medir no paquímetro, um cabo de 6 milímetros, deu 3,09, então você está comprando um cabo na temperatura de 70 graus. E hoje vocês compram cabo e vocês, olha aqui para cá, ó. E vocês compram cabo olhando aqui para cá. Vocês olham aqui, ó. Vocês olham na tensão. Certo, a tensão é importante, mas o mais importante depois da tensão é a temperatura que esse cabo vai funcionar. É a temperatura, que é essa temperatura aqui, ó. Então, você tem que reparar nessa temperatura. Isso aqui é a temperatura de regime permanente de funcionamento. É essa aqui. E não essa, e não essa. Certo? Então, se você for comprar um cabo na temperatura de 70 graus, 3,09, então vamos lá na tabela. Então, meu amigo, se é 3,09, você vai usar o cabo de 10 milímetros. Tá aqui, ó, 3,9. E não o cabo de 6 milímetros. Então, vocês estão comprando o cabo errado para a temperatura, porque a maior temperatura registrada no Brasil é 44,7 graus, passou de 40. Então, vocês têm que comprar o cabo nessa temperatura. Se é 3,09 o diâmetro, então o cabo não é 6, e sim 10, como consta aqui na tabela. Tá aqui, ó. Certo? 10 milímetros. Entenderam aí? Como escolher o cabo CA na temperatura de 70 graus, certo? Então aqui você tem um paquímetro, você vai lá, faça meça aqui, ó, com paquímetro. Se medir 3,99 milímetros, então o cabo ele é de 70 graus Celsius. Se você pegar 10 área multiplicado por 5 dividido por π e extrair a raiz, só pode ser 3,99 milímetros, certo? E para você saber a seção do condutor, o π multiplicado por 3,99 ao quadrado, você mede lá no paquímetro, joga na fórmula matemática, dividido 10 milímetros aqui o cabo. Então, pessoal, o cabo é 10 milímetros e vocês compram o cabo de 6 milímetros para 40 graus. O cabo é esse, 10 milímetros, e não o cabo de 6, que vocês compraram aqui, ó. Vocês compraram o cabo de 6, tá aqui, ó. 6 milímetros na temperatura de 4. Tá aqui na tabela. Aqui, ó. Certo? Tá aí, ó. Proibido medir diâmetro do cabo CA a temperatura de 20 graus. Essa fórmula matemática aqui bate o recorde no Brasil. Nem se usa mais essa fórmula matemática. Tá vendo aí? Fórmula matemática do Enem e universitário. Onde já se viu medir diâmetro do cabo CA, coeficiente de 4, 20 graus contra 44,7 graus Celsius. Quem já se viu? Porque 44,7 graus Celsius, a maior temperatura já registrada no Brasil em 2005. Como é que você vai comprar um cabo de 20 a 40 graus Celsius, pessoal? Ainda aplica essa fórmula matemática? Que é isso? Olha aí, ó. Fique desligado. Por que vocês têm que comprar? Por que vocês têm que comprar um cabo na temperatura de 70 graus? Por quê? Quanto mais energia solar exportar, maior o aumento da tensão, lei de Ohm, tá aqui. Tensão acorde multiplicado pela resistência. E quanto maior a resistência do cabeamento, maior o aumento da tensão. E agora? O inversor desarma, o inversor desliga, porque alta resistência no cabo, devido a isso aqui, porque vocês estão comprando o cabo na temperatura de 40 e 20 graus. E tem que comprar na temperatura de 70. Certo? Tá vendo aí, pessoal? Que distância devo considerar uma queda de tensão de 2% do condutor? Está aqui, ó. Então, para o condutor de 6 milímetros, a distância máxima é 60 metros. Está aí a fórmula matemática, tá bom? Tá vendo aí, pessoal? Se fosse o condutor de 4 milímetros, reprovado, 20 e 40 graus. Está aqui, ó. O diâmetro para 20 graus é 2,25. Diâmetro para 40 graus é 2,42 e diâmetro para 70 graus é 2,52. Tá vendo aí
os diâmetros dos condutores vão aumentando de acordo com o aumento da temperatura. Então a Siemens, ela usa muito esse cálculo aqui em 70 graus. A Siemens, multinacional alemã, a melhor multinacional do mundo, ela usa essa fórmula matemática aqui. Isso aqui jamais você vai encontrar essa fórmula matemática na internet. Você vai encontrar essa fórmula matemática burra aqui na internet. Mas essa aqui você não encontra na internet, essa fórmula matemática. Porque o coeficiente na temperatura de 70 graus é 5 e não 4, como consta aqui lá nos livros, nos currículos escolares do Brasil. É 4. Certo? Então, reprovado. Alta resistência inversor de Zar. E aqui, aprovado, baixa resistência inversor não de Zar. Porque o diâmetro do condutor ele tem que ser maior na temperatura de 70. E aqui ele é menor na temperatura de 20. E aqui ele é menor na temperatura de 40. E aqui é maior na temperatura de 70. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Dê um gostei, se inscreva no canal. Até a próxima aula.